Foi através de uma ação espetaculosa, no espetáculo da morte, do assassinato, do massacre, do extermínio e de uma carapaça do herói, uma identificação com o herói do mal, com um vilão mortífero, mas ainda assim de pulso e de coragem, de punch. Consigo chegar lá e, agora vou com o pé na porta, literalmente, com uma arma na tua cara, vai olhar para mim. Você vai ser obrigado a olhar para mim. Violência nas escolas. Afinal, o que é isso e como isso nos implica e por que nos choca, né? Vou começar por esse final, porque ele vai ajudar aqui como premissa, como ideia que embasa a nossa reflexão. Então, primeira coisa, a gente tem um estranhamento gigante. Como assim uma criança, um jovem, um adolescente, alguém que estaria no lugar de ser civilizado, de se aculturar, de entrando cada vez mais na cultura humana, se apropriando do caldo cultural da sua época, como justamente essa pessoa que você está formando, ela se recusa, ela atira, ela sabota o convite que você está fazendo para ela, né? Não é justamente disso que se trata, né? O que é a escola? Então, vamos voltar aqui e vamos ordenar um pouco. Eu vou dividir em 3 momentos lógicos: a relação humano-outro, sujeito, indivíduo, grupo, indivíduo-sociedade. Então, a gente, se constitui como um ser. A premissa aqui é que a gente não nasce pronto, não é que somos uma pequena pessoa que já nasce com uma mente, um espírito, uma alma divina, transcendental e que vai inflando esse bolo, né? Não é essa a ideia com a qual a gente trabalha aqui, não é nosso ponto de partida. O que a própria psicologia e as neurociências e os estudos da mente psicológicos foram descobrindo é que a gente vai se construindo como como um sujeito, se constitui a subjetividade. Como? Primeira instituição, primeiro é um pequeno grupo que chama família. Num elo de muitíssima intimidade, proximidade, você vem das entranhas de um outro ser. Nós mamíferos, né? A maioria de nós nasce durante o nosso nascimento como partícula viva, pulsante, alimentante, é no interior de outro corpo, no máximo no saco marsupial dos cangurus. A gente nasce nas vísceras de alguém e vai recebendo, nós humanos inclusive, a gente vai recebendo alimento e linguagem. Então, o que é receber alimento e linguagem? E repete esse movimento de receber alimento e linguagem, casa, comida, roupa lavada, colo e nomeações simbólico-imaginárias daqueles que te são próximos, os pais, os irmãos, os avós, os tios. Depois de uma certa idade, até pela lei, você é obrigado a entrar na escola. Isso todo mundo ocidental e mesmo oriental, em sua grande maioria, você tem uma idade limite. Com 6 anos, no máximo, você tem que estar na escola. Com 2 ou 4 anos, depende da possibilidade que você tem, muitas vezes material, você coloca os filhos na escola. O
que é isso? O segundo grande momento se a gente for pensar aqui no interior do corpo é né? A primeira grande instituição é o corpo do mamífero aqui, o segundo é a família, o terceiro é a escola. Você vai ampliando a complexidade do microcosmo social na formação de mais um sócio para o grande plenário que é a sociedade. Você vai se tornar um cidadão da polis, civilizado, civitas. E depois, última instância, você é um adulto formado e você participa de várias dessas instituições como um player, né? Você vota, você paga imposto, você tem chefe, você entra na linha de montagem produtiva, você ganha o seu dinheiro, paga seus boletos, enfim. E nesse percurso da vida, que a gente vai saindo da nossa microbolha e vai entrando no macro do mundo, vamos dizer, grosso modo, o que é que a gente entende? Duas coisas básicas. Que não somos o centro do mundo, assim como a humanidade entendeu que o planeta em que a gente vive, né, uma bola de fogo que está com solo e água nas bordas, ela não é o centro do universo. Então, junto com esse se formar cidadão, civitas, civilização, a gente também vai perdendo o narcisismo. A gente vai perdendo, significa vai ganhando a consciência que o nosso lugar é de ser mais um. Esse é o nome do lugar subjetivo humano. E de qualquer ser vivo, na verdade, um coelho é só mais um coelho. Uma formiga é mais uma formiga, uma planta, né? Somos mais um diante do todo, diante dos outros. E 2, somos perecíveis, somos temporários, somos mortais. São duas grandes feridas narcísicas que vão desinflando o nosso narcisismo. E a gente segura isso, ou deveria segurar isso, sobretudo. Por quê? Por que a gente consegue ainda assim viver? E esse é o desafio, né? Isso, quando tudo dá certo, você fala, nossa, peraí, viver é difícil, viver é perigoso, viver ultrapassa todo entendimento, viver, enfim, aí a gente tem vários autores, poetas, artistas, para dar conta dessas dores, da nossa angústia. Como é que a gente consegue, ainda assim, aproveitar as poucas ou muitas décadas de vida às quais, vamos dizer, teremos acesso à graça de poder aproveitar? Porque a gente recebeu afeto, amor, olhar, reconhecimento do outro. A gente teve, ou deveria ter tido, essa possibilidade de ser amado nesse início e construir um narcisismo primário que nos deu um lugar, que nos deu um estofo, um eixo, uma base. Minha mãe me ama. Meu pai me ama, eu sou uma graça, né, fui tão fotografado, fui tão amado, tenho um lugar, sou caçulinha da mamãe, sou fofo, sou o mais velho, o mais novo, do meio, enfim, com todas os nossos dramas, as nossas bobagens, as nossas dorzinhas, os nossos sofrimentos, tudo bem, deu certo, estou aqui. E quando não deu? E quando alguma coisa que não funcionou muito bem, tem um déficit, um transtorno, uma fissura estrutural, um problema maior ou menor? E quando eu comecei a fazer esse percurso, mas algo interrompeu,
houve um trauma, um sofrimento, houve alguma coisa que gerou imenso ressentimento. Uma base de uma estruturação perversa, uma lógica psicopata, sociopata. Aí, não vou destrinchar profundamente a história de vida de cada personagem, de cada caso envolvido nas várias histórias das quais a gente tem notícia, e tem filmes para isso. Vou deixar aqui 2, né? Precisamos falar sobre Kevin, livro, filme, Elefante, sobre o massacre de Columbine, foi né? No Colorado, nos Estados Unidos. A gente tem várias pesquisas, mais ou menos de profundidade, jornalísticas, embasadas, ficcionais, que vão desenhar esses percursos e onde foi que este pequeno ser em formação para o caminho das civitas, da civilidade, onde foi que ele se perdeu, onde que saiu do trilho e caiu no abismo de um ódio tal, de um ressentimento tal, de uma falta do reconhecimento para que tivesse um grito desesperado de ódio e de ataque, para que tivesse valor a minha vida a partir do planejamento de uma ação de violência e vingança. Como se o sujeito gritasse no seu desespero algo mais ou menos assim: não olhou para mim, não me deu valor, não me deu esse reconhecimento, você vai ver. Sua professora de merda, seu diretor escroto, sua menina filha da puta, agora vocês vão, né? É como se fosse uma grande lógica de ressentimento, vingança e forjar o reconhecimento no espaço social pela força, literalmente pela força. É esse o funcionamento geral, é isso que está em jogo, né? Então, essas palavras que a gente já trabalhou aqui em várias outras oportunidades, nos nossos canais, nos nossos vídeos, e né, fica aqui, vou pedir para os meninos indexarem aqui, linkar aqui com outras discussões que a gente teve sobre isso. A gente vai precisar forjar um reconhecimento, né, na luta pelo reconhecimento, como diria o Honneth, que a gente não recebeu aqui. E o mais curioso, olha só como isso, eu queria fechar a discussão com isso, é que todo o imaginário, ele é como se a gente concedesse isso àquele que faz isso. Então, ele vai ter o quê? Fama e reconhecimento. E a gente tem até uma coisa muito peculiar, que é um tipo de movimento depois da morte ou da prisão ou da condenação dessas pessoas, seja, né, no Brasil, Suzanes, goleiros Brunos, meninos dos massacres que estão acontecendo mais recentemente, ou desses garotos norte-americanos. A gente tem fan cam, a gente tem aquelas câmeras de fã, onde você vai colocando, né, as caras e as figuras com glitter, com brilho, com estrelinha, coração. Você vai fazendo quase um clipe, você vai transformando essas figuras em popstar, numa estrela popular, onde você vai dar para ela o reconhecimento que ela não teve ou não soube conquistar, por inúmeros motivos, na sua trajetória. Então, eu não suportei a perda do narcisismo do humano. Foi muito difícil para mim criar um lugar no mundo adolescente e adulto,
Né? O que é adolescência? É um adulto em exercício, em teste, em experimentação. Não soube achar um lugar minimamente confortável, com, né, menos brilho narcísico, onde eu pudesse achar realizações interessantes para exercer na vida adulta. 2, forjei um caminho, um looping, de certa forma patético, com excesso de patos, para forçar esse reconhecimento, que foi através de uma ação espetaculosa, no espetáculo da morte, do assassinato, do massacre, do extermínio e de uma carapaça do herói, uma identificação com o herói do mal, com um vilão mortífero, mas ainda assim de pulso e de coragem, de punch. Consigo chegar lá e, né, agora vou com o pé na porta, literalmente, com uma arma na tua cara, vai olhar para mim. Você vai ser obrigado a olhar para mim. E 3, esse momento posterior, né, de pós-massacre, pós-extermínio, onde o mundo começa a te escrever cartas de amor, começa a dar para você o olhar que o mundo nunca deu, né? Mostrando, isso a gente vai discutir também, em outros momentos já discutiu, vai discutir, justamente esse nosso fascínio por esse tipo de personagem real ou imaginário. Somos complexos, né? Oi, se você gostou desse vídeo, eu te convido para se inscrever no canal e não deixa de ativar o sininho para receber as notificações em primeira mão e também acompanhar as ideias que circulam por aqui. Te convido também para estar com a gente nas outras redes que estão aqui na descrição. A gente vai se vendo. Até a próxima!